Antes de ler o texto, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, quero mais uma vez colocar a minha vida diante do Senhor, agradecer, estamos aqui, pedir que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcance, a Tua presença, que tenhamos comunhão contigo, que haja o toque da Tua graça sobre nós, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos abençoar, saímos daqui diferentes de como entramos, ó Pai. Saímos daqui com algo da parte do Senhor, algo que o Senhor comunicou à nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite, nesse momento, que haja revelação, espírito de revelação, de entendimento, para entendermos. Venha interpretar a Tua palavra, venha falar conosco, ajuda-nos. Saímos daqui edificados, edifica a Tua igreja, fala conosco, fala com a Tua igreja, alimenta-nos. Nós pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus, para o louvor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, Mateus 27, verso 50 ao verso 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, eu pergunto aqui aos irmãos, qual que é a ótica, qual que é a visão, ou qual é o entendimento que nós temos da cruz? Será que para nós a cruz, ela se limita, né? Ou ela se resume simplesmente em um momento onde Cristo foi morto, foi injustiçado, foi ferido? Ou será que a cruz vai além disso e tem algo a mais a nos dizer? Entre todos os evangelhos, entre os 4 evangelhos, Mateus é o que, na minha opinião, melhor descreve o evento da cruz. Mateus, ele nos ajuda a ver a cruz não mais como um simples evento onde Cristo morre. A gente pode olhar para a cruz, para a obra da cruz e ver simplesmente como um evento onde Cristo ali morre, é injustiçado e morre. Mateus ajuda-nos a ver como um momento extraordinário, como um divisor de água na história de toda a humanidade. Olha só um detalhe, se olharmos para todo o Evangelho de Mateus, a gente pode perceber que o Espírito Santo vai inspirar ele para dar ênfase em 2 eventos gloriosos na vida de Jesus. Que eventos são esses? No Evangelho de Mateus: o nascimento e a morte. Esses 2 eventos, eles são destacados, e muito bem marcados por Mateus. Mateus, ele enfatiza, ele dá cor, ele dá detalhes que os outros 4 evangelhos não dão para esses 2 eventos. Por quê? Porque o Espírito Santo dá a Mateus esse encargo de destacar esses 2 momentos. Então, para a gente olhar para a cruz, para a gente olhar para a obra da cruz e procurar entender, enxergar mais do que um simples momento onde Cristo morre, a gente consegue ver isso no Evangelho de Mateus. A gente tem aqui informações suficientes para a gente olhar para essa obra e ver mais do que um evento onde Cristo simplesmente morre. A questão aqui é a seguinte: na ótica do Evangelho do Reino, da mesma forma que o nascimento de Cristo, a morte também, ou melhor, a cruz, é um evento extraordinário. É um evento glorioso. Não é simplesmente um momento onde Cristo morre. É um evento, e um evento extraordinário, um evento glorioso. Segundo Mateus, irmãos, quando Cristo entrega seu Espírito na cruz, por meio da sua morte, o Senhor desencadeia literalmente alguns acontecimentos gloriosos e tremendos, que só Mateus destaca, que só Mateus vai descrever. Entre os 4 evangelistas, somente Mateus destaca que o Senhor, quando Cristo morre, ele desencadeia ali alguns eventos, alguns acontecimentos gloriosos. Olha só, Mateus diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ali Jesus está morrendo, Jesus está se entregando na cruz. Ele está ali crucificado e entrega o seu Espírito. Então olha só o verso 51 ao 53. Eis que
olha só, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe, irmãos, a palavra aqui diz que na cruz, quando Cristo entrega o seu Espírito, então 5 eventos, olha só, são desencadeados. Quando Cristo entrega o seu Espírito, 5 eventos, eles se sucedem logo após a morte de Cristo. Primeiro, o véu, diz aí, do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ele rasga do alto para baixo. Irmãos, é na cruz que do alto para baixo, o véu do santuário, o véu entre o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos, o véu que fazia a separação entre o homem e a morada de Deus é rasgado, é aberto. Segundo, diz aí a palavra que tremeu a terra. Irmãos, na cruz a terra treme. É na cruz que a terra se move aos pés do Senhor. Terceiro, fenderam-se as rochas. Irmãos, é na cruz que as rochas são fendidas. Se você está lembrado, irmãos, uma referência aqui ao começo, porque Mateus tem um paralelo, né? Ele vai fazendo um paralelo. É na cruz que Deus suscita filhos das rochas, irmãos. Isso a gente vê lá no começo de Mateus. Lembra? Porque Deus é poderoso para suscitar filho de pedras. Quarto evento, diz aí, abriram-se os sepulcros. Irmãos, é na cruz que os sepulcros são abertos. É na cruz que Deus rasga o lugar da morte. Quinto evento, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Irmãos, na cruz os santos ressuscitam. É na cruz que os santos ganham vida, são tirados da morte. Irmãos, veja só quantas coisas acontecem no evento da cruz. A cruz não é um simples acontecimento onde Cristo simplesmente morre. Para Mateus, a cruz ela é gloriosa, ela é extraordinária. O véu do santuário se rasga, a morada de Deus é aberta, a terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros são abertos, os santos ressuscitam. Tudo isso quando, irmãos? Na cruz, quando o Senhor entregou o seu Espírito. Vocês sabem o que todos esses eventos aqui juntos demonstram? Todos esses eventos, irmãos, juntos demonstram que na cruz há a inauguração, a liberação de um novo caminho, de uma nova vida em Cristo e no poder da sua ressurreição. Segundo o autor de Hebreus, na cruz, pela carne de Cristo, nos foi consagrado um novo e vivo caminho, né? Christian leu esse texto aqui semana passada, Hebreus 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo, olha, caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, na cruz nos foi consagrado um novo e vivo caminho. Bom, irmãos, no estudo passado eu disse aos irmãos que antes da cruz a situação espiritual dos discípulos ainda era marcada pelas fraquezas da carne, né, por suas fraquezas, e depois da cruz, né, essa situação, esse cenário passa a mudar, e muda completamente. Pois bem, antes de olharmos novamente aqui para a vida dos discípulos, como a gente viu semana passada, né, e ver como essa situação espiritual passa a mudar na vida deles, precisamos entender o porquê. Por que muda? O que acontece, né? Que então a vida, o cenário espiritual para eles passa a mudar. Precisamos entender o porquê. Jesus na sua carne fez desse momento, irmãos, da cruz,
algo que para nós pode parecer simples, um evento simples, onde Cristo simplesmente morre, mas sim um evento de conquistas, de glória, de triunfo. Precisamos entender o porquê a cruz tornou-se um novo e vivo caminho que nos foi consagrado. O que é a cruz, irmãos? A ótica mais correta da cruz é um novo e vivo caminho. Não é simplesmente um evento onde Cristo morreu. É um novo e vivo caminho que nos foi consagrado na sua carne, pelo seu sangue. Bom, vamos lá então. Vamos dar uma olhada, procurar entender um pouco mais o que acontece na cruz. E por que ela é tão gloriosa assim? Por que precisamos entender, enxergar esse novo e vivo caminho nela? Mateus 27, verso 27 ao verso 31. Alguém lê para mim, por favor. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Sabe qual que é a tendência nossa quando a gente lê esses textos aqui, o relato da crucificação? Nossa tendência é olhar para esses textos e enxergar aqui simplesmente os fatos que se sucederam na morte de Cristo. Como se fosse simplesmente uma história, né, sendo contada. Como se fosse simplesmente, né, um relato histórico sendo dito. É um relato histórico? Sem dúvida. Mas é muito mais do que isso. A gente tem que olhar para esse texto aqui e enxergar que aqui o Espírito Santo estava inspirando Mateus e também os outros evangelistas para demonstrar o que Jesus realizou, conquistou, venceu em sua carne, ou melhor, por meio da sua carne na cruz. O que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Não era simplesmente um relato histórico. Jesus ali estava conquistando, vencendo, né, na sua carne, por meio da sua carne. Bom, a gente pode ver aqui, irmãos, em resumo, que em sua carne, Cristo se despojou, se despiu para vencer o espírito do mundo. Esse texto, ele de certa forma resume o que Jesus ele iria ou estava começando a fazer na cruz. Jesus estava se despindo literalmente em sua carne, por meio da sua carne, para vencer o espírito do mundo. Veja só, Mateus diz assim, verso 27. Logo a seguir o quê? Aquele julgamento que nós vimos semana passada de Pilatos, que Jesus está ali diante do governador Pilatos, e há ali aquela decisão de Pilatos, e ele é levado à crucificação. Diz aí, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Então, verso 28, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Repare, ali, diante de toda a corte, né, do Império Romano ali instalada em Israel, Jesus é então despido e coberto de um manto escarlate. Tiram as suas vestes, tiram as roupas do Senhor e o cobrem com um manto ali vermelho, escarlate. Então Mateus continua dizendo, verso 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram o manto, vestiram com suas próprias vestes e em seguida o levaram para ser crucificado. O que nós temos aqui, irmãos? O que nós temos aqui nesse relato de Mateus?
Nós temos aqui exatamente um quadro que retrata a relação adversa entre o espírito deste mundo, a mente desse mundo e o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui? Irmãos, veja só, ali diante da corte, o Senhor, em sua simplicidade, em sua pureza, ali, ele estava diante do mundo, sendo zombado, sendo escarnecido. Ali o Senhor confrontava o espírito do mundo com o seu prazer pela maldade, com o desprezo em relação a tudo que vem de Deus. Diz aí o texto que tiram as vestes do Senhor, cobrem ele com manto de escarlate. O que passam a fazer? Passam a escarnecer, passam a zombar, passam a maltratá-lo, a bater, a cuspir. Irmãos, estamos vendo aqui exatamente um quadro do Senhor diante do espírito desse mundo. Em relação ao espírito desse mundo, irmãos, não há nenhuma relação direta de comunhão. Há uma relação adversa. O mundo, irmãos, gospe. O mundo zomba. O mundo o quê? Maltrata. Há no mundo um prazer pela maldade. Há no mundo o quê, irmãos? Uma ação totalmente adversa do Senhor. Então o que está acontecendo aqui? O Senhor está diante do mundo, confrontando o mundo e o seu espírito, a sua mente. Ele tira as suas vestes, ele se coloca ali, irmãos, para quê, irmãos? Para confrontar o mundo. A cruz é um confronto, e um confronto grandiosíssimo, com tudo o que se despreza de Deus, com tudo o que há no mundo, com tudo que nós já vimos semana passada, que os discípulos demonstram na sua própria carne. Bom, olha só, sobre esse quadro aqui, temos que ter consciência de alguma coisa. Nos propósitos de Deus, Jesus não estava ali sendo escarnecido, sendo zombado, de frente à maldade e à perversão do mundo, sem nenhuma razão, ou simplesmente porque ele iria para a cruz, e assim que iriam para a cruz de qualquer jeito. Ele não estava ali exatamente por isso. Bom, já que ele está indo para a cruz é assim mesmo, né? Eles são zombados. Não. Nos propósitos de Deus, irmãos, Jesus estava ali em um confronto com o espírito do mundo, com a mente do mundo, para que por meio da sua carne, ele pudesse vencer este espírito, essa mente. A vitória diante do mundo é feita onde? Por meio da sua carne. É por meio da sua carne que ele confronta e ele vence esse espírito do mundo. Paulo diz assim, que Cristo a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou em obediência até a cruz. Veja só, irmãos, não é um acaso. Jesus estava ali em obediência até a cruz. Ele não está ali porque simplesmente a cruz é isso mesmo. Bom, a cruz, as pessoas são zombadas, as pessoas são cuspidas, e ele cai ali naquela situação. Não, irmãos, ele está ali em obediência. Na sua carne ele confronta aquilo ali tudo em obediência. Por quê, irmãos? Para que na sua carne, por meio da sua carne, a mente e o espírito do mundo fosse vencido, fosse combatido. Vocês estão lembrados? Qual que é o problema da situação espiritual dos discípulos antes da cruz? A carne. As fraquezas da carne. A mente do mundo. Nós vemos lá o quê? Semana passada nós vemos Judas amando o mundo, né? Nós vemos Pedro titubeando, negando, confiante em si mesmo. Nós vemos Pilatos, o quê? O amigão do mundo. Então, o que acontece na cruz, irmãos? Na cruz, Cristo vai confrontar na sua própria carne tudo isso para vencer tudo isso. Na cruz, né, o Senhor que se coloca ali em obediência para vencer o mundo, o espírito do mundo, e por meio da sua carne. O autor de Hebreus deixa bem claro que é por meio da sua carne, né, que nos foi consagrado um novo e vivo caminho. Por meio da carne de Cristo. Bom, esse texto aqui ele é uma introdução só desse confronto. Ele somente introduz aqui o confronto.
texto que a gente vai ver a seguir deixa isso mais claro. Mateus 27, verso 33 ao verso 44. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Irmãos, veja só, na sua carne, Cristo, ele se despojou, como nós vimos, se despiu para, sobretudo, resistir e vencer o espírito do mundo. Mateus diz assim: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, pergunto: sabe onde o Senhor foi por amor de todos nós? Sabe onde o Senhor chegou por amor de todos nós? Sabe o que ele fez por amor de todos nós? Ele chegou, irmãos, em sua carne, por meio da sua carne, ao lugar da morte. Ele chegou ao lugar da caveira, ao Gólgota. Foi até o lugar da caveira que o Senhor chegou por amor de todos nós. Lá, neste lugar, o Senhor confrontou e fez isso. Verso 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Aqui a gente tem a primeira informação importante aqui sobre esse confronto. Observe que ali na cruz dão para o Senhor beber vinho com fel. Você sabe o que significa vinho com fel? Anestesia? Quase. Analgésico. Acho que é uma mistura perigosa. Vinho envenenado. Vinho com veneno. Na cruz, irmãos, o mundo oferece o seu veneno. E um veneno disfarçado, um veneno bem traiçoeiro, vestido de doçura, vestido de doce, como um vinho. Vinho com fel. Irmãos, Mateus deixa claro que na cruz o Senhor está confrontando exatamente o mundo. E o mundo vem diante do Senhor ali na cruz e oferece a ele um veneno. Um veneno bem traiçoeiro, bem disfarçado, vestido de doçura, né? Vestido de prazer, revestido de vinho. Mateus diz que, provando, o Senhor não quis beber. Jesus, na sua carne, resiste e nega todo e qualquer veneno desse mundo. O que o Senhor faz na cruz, irmãos? Ele nega, ele resiste, ele confronta toda e qualquer oferta deste mundo, todo e qualquer veneno traiçoeiro deste mundo. E aqui é muito interessante, eu não sei vocês, mas essa cena aqui traz para minha cabeça muita coisa sobre esse veneno aqui, né? Me vem à cabeça muita coisa, ali na cruz, na sua carne. Jesus estava o quê? Vencendo, resistindo, confrontando o mundo e as suas ofertas, né? Irmãos, me vem Adão e Eva, me vem Judas na minha cabeça. O que acontece antes da cruz? Com Judas, com Pedro, com Pilatos? O que acontece? Principalmente com Judas, né? Em relação a isso aqui. Ele bebe, né?
Uhum. Inventaram esse sistema. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está confrontando, né? E resistindo na sua carne exatamente aquilo que derrubou Judas. E olha só, isso fica mais claro aqui, ó, versos 35 e 36. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte e assentados ali o guardavam. Irmãos, aqui tem um outro fato aqui, muito importante desse confronto. Observe que logo após Cristo ser crucificado, diz aí a palavra que repartiram entre si as suas vestes. O que esse ato aqui de repartirem as vestes do Senhor representa? O que você acha sobre esse repartir as vestes do Senhor? Irmãos, isso representa a suja, terrível cobiça que há no mundo. Irmãos, nem mesmo na morte, nem mesmo em um momento como esse, a crucificação, os homens deixaram suas cobiças, seus interesses alheios de lado, irmãos. Mesmo ali, naquela hora, os homens estavam ali como gafanhotos, devorando tudo que podiam encontrar. Mesmo ali na crucificação, repartiam ali os despojos de guerra, irmão. Mesmo ali na cruz, aos pés da cruz, irmão, buscavam lucrar, buscavam tirar proveito. Irmãos, tem muita gente aos pés da cruz buscando o quê? Buscando o quê? Buscando? O que acontece com Judas? Irmãos, ele vende o Senhor. Irmãos, isso aqui é o nível mais baixo da cobiça humana, da cobiça do mundo. Um homem padecendo tamanho sofrimento como aquele ali, num momento de tamanha agonia, sofrimento, a cruz, e os homens ali o quê? Pensando no quê? Interessados no quê, irmãos? Até uma veste de um homem sendo crucificado, eles repartiram entre si. Por que repartir entre si, irmãos? Quer haver uma disputa ali, né? Não, fica comigo, não fica com você. Não, vamos fazer o seguinte, vamos repartir, fica um pedacinho para cada um. Irmãos, por que a cruz é gloriosa? Por que a cruz é vitoriosa? Porque, entre outras coisas, na cruz, em sua carne, por meio da sua carne, Cristo confrontou e venceu a cobiça baixa, suja que há nesse mundo. Na cruz, o Senhor confronta e vence na sua carne a cobiça que há no mundo. Na cruz, Jesus venceu exatamente aquilo que havia acabado de derrubar a Judas. A cobiça do mundo. O amor às coisas do mundo. Os interesses do mundo. Mas não só isso, né? Mateus diz assim também, verso 37 ao verso 38. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Bom, vocês sabem, né? Jesus ele é contado ali na cruz entre os ladrões. Ele é contado como um ladrão. Jesus ele é considerado como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido. Agora, por qual acusação? Qual foi a acusação para ele ser contado e considerado como um dos ladrões? Entre os ladrões. Qual era a acusação do Senhor? Está aí a acusação, né? Por cima da sua cabeça, diz Mateus, puseram escrita a sua... Olha essa expressão, irmãos. A sua acusação. Jesus ele é condenado à cruz, certo? E está aqui a sua acusação. Ele foi um bandido. Ele foi, um criminoso. Ele matou pessoas. Ele saqueou templos. Não, qual que era a acusação do Senhor? Este é Jesus, o Rei dos judeus. Jesus é acusado, Jesus é condenado, contado com os criminosos por isso.
por ser o Rei dos judeus. Qual que é a acusação do Senhor? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Por que nós estamos crucificando? Porque ele é Jesus, o Rei dos judeus. Pilatos não ouve o texto que fala que era por inveja, né? Ele tinha visto inveja nos sacerdotes, né? Mas aqui a acusação. Por que estavam com inveja? Porque ele era o Rei dos judeus. Ele era Jesus, o Rei dos judeus. O que está por trás dessa acusação, irmãos? Tem algo aí por trás dessa história. O que está por trás disso? Pensa no mundo. Pensa no espírito, na mente do mundo. O que está por trás disso? Por trás disso, irmãos, está a injustiça do mundo, está o mau uso do poder, está a amizade com o mundo, está a incoerência, a alienação desse mundo, está a inveja. Irmãos, o que nós vimos semana passada naquele cenário entre nós. O que está por trás dessa acusação do Senhor? Está a mente do mundo, com sua injustiça, com sua inveja, com o seu mau uso do poder, com a amizade do mundo, com a inclinação para o mundo, para a carne. Oi? Com a maldade, com a sua maldade. O que está por trás dessa acusação, irmãos? O mundo. O mundo, a carne, as suas obras. Agora, olha só, na sua carne, por meio da sua carne, Jesus estava confrontando, vencendo tudo aquilo que ele experimentou diante de Pilatos. Toda aquela mente, todo aquele sentimento de aversão a Deus, todo aquele mau uso do poder e autoridade, toda aquela preferência ou amizade em relação ao mundo, toda aquela inveja, toda essa injustiça, Jesus ali na sua carne foi contado entre ladrões para que em sua carne ele pudesse vencer tudo isso. Tudo isso. Irmãos, a cruz é um confronto com o mundo. A cruz é um confronto com a carne. A cruz é um confronto com todo aquele cenário lá, que nós estávamos vendo desde a semana passada. Bom, tem mais um detalhe aqui, olha só, verso 39 e verso 44. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O que esse texto aqui tem de importante relacionado a esse confronto? O que esse texto fala sobre esse confronto? Mateus diz que na cruz blasfemavam dele, dizendo: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. O que isso significa? O Senhor ali na cruz estava o quê? Sendo o quê? Provado, tentado. Irmãos, o Senhor ali estava o quê? Passando, enfrentando, confrontando o quê? As tentações e as provações do mundo. Na cruz, Jesus é tentado, na cruz Jesus é provado. Desce da cruz. Não é o Filho de Deus? Não é o Rei de Israel? Venha Deus então salvá-lo agora. Eles dizem aí, olha essa expressão: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: eu sou o Filho de Deus. E diziam para ele: desce da cruz e creremos em ti, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salvou tantos. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Lembra a tentação do deserto, né? Um pouquinho, se joga embaixo. É uma tentação, é uma provação. Só que aqui no nível mais alto, né? No confronto mais árduo, mais complexo que se pode imaginar. Irmãos,
Afinal de contas, nós estamos aqui falando de confronto, né? Na cruz, em sua carne, por meio da sua carne, Cristo confrontou e venceu todas as tentações e provações deste mundo. Todas. Todas. Na cruz, Jesus faz exatamente o contrário de Pedro, quando também foi provado, quando também foi tentado. Ah, tu não é um dele? Tu não é um dele? Ah, pelo modo que você está dizendo, pelo modo que você se veste, tu é um deles. Não. Jesus faz exatamente o contrário de Pedro. Na cruz, muitos procuravam forçar em Cristo um retrocesso, um afrouxamento, assim como acontece em Pedro. Mas Cristo, na sua carne, confrontou, venceu toda a carne, toda a obra da carne. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas olha só, na cruz, irmãos, Jesus confrontou, venceu exatamente aquilo que derrubou a Judas, aquilo que fez deslizar Pedro e aquilo que cegou a Pilatos. Na cruz, os 3 mesmos episódios, eles se repetem, de maneira um pouco diferente, mas elas se repetem. Você vê a cobiça do mundo, você vê o veneno do mundo sendo oferecido, você vê, né, os interesses alheios, você vê as tentações, as provações, assim como Pedro também foi tentado, e você vê, né, aquilo que cega o mundo, o homem, assim como Pilatos. Na cruz, o Senhor confronta exatamente os mesmos cenários que derrubaram Judas, fizeram deslizar Pedro e cegaram a Pilatos. Por quê? Por que essa repetição? Por que ele repete isso? Por que isso se repete de uma maneira? Irmãos, precisava dar uma resposta. Precisava ter uma resposta para isso, né? Deus precisava dar uma resposta para isso, irmãos. Se Deus não tivesse dado uma resposta para isso, o que seria de nós? O que seria de mim e de você, se Deus não tivesse dado uma resposta para tudo isso? Porque, afinal de contas, irmãos, quando olhamos para Judas, quando olhamos para Pedro, quando olhamos para Pilatos, quem nós enxergamos? Irmãos, quem precisava dar uma resposta para tudo isso? Quem poderia dar uma resposta para tudo isso? O Senhor. Irmãos, na sua carne, por meio da sua carne, Jesus responde a tudo aquilo que nós vimos com respeito às obras da carne. Tudo. Ele, na sua carne, ele responde a tudo aquilo. Ele dá uma resposta a tudo aquilo. Na sua carne, Jesus, na cruz, contrapõe Judas, Pedro, Pilatos e tudo o que eles acabaram fazendo. Ele é um ponto de... né, ele contrapõe tudo aquilo. Por que isso é importante para nós, irmãos? Por que a cruz é tão importante para nós? Por que eles viviam uma situação espiritual de um jeito, depois da cruz é outra? Foi dada uma saída. Um novo viver comum. Foi consagrado um escape. Uma saída disso tudo, irmãos. Sem isso que era sempre morte, né? Sempre morte a carne. Quem daria a resposta para tudo isso? Os discípulos? Os profetas? Os apóstolos? Né? Os patriarcas? Quem daria a resposta para isso? Irmãos, a cruz é o triunfo de Deus sobre o mundo, sobre a carne, sobre as obras da carne. O Senhor, ele confronta, ele reage e ele vence tudo aquilo que o homem, né? O homem, quando peca, ele acaba deslizando. Na cruz, por meio da sua carne, o Senhor vence as obras da carne, vence o espírito desse mundo, irmãos.
com suas tentações, com suas provações, com seu veneno, com suas ofertas, com suas cobiças, com suas inclinações deturbadas, com a maldade, com a perversidade. Na cruz, Jesus está confrontando e vencendo tudo isso. Tudo isso. Olha só. Olha esse texto. Mateus 27, 45 a 54. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Guarda essa expressão, houve trevas. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. É incrível, né? Muitas vezes a gente interpreta totalmente errado, né? Como nós precisamos ter ouvidos para ouvir, né? O Senhor, a voz da cruz, o clamor da cruz, né? O gemido da cruz, como a gente interpreta errado, como precisamos ter ouvidos, né? Ganhar ouvidos para ouvir o Senhor, né? A voz do Senhor na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-as bebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou-os o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Irmãos, nós temos aqui um resumo da conquista da cruz, da vitória da cruz, da glória da cruz. Esse evento que é maravilhoso, é glorioso, segundo o Evangelho de Deus, segundo Mateus, segundo Hebreus, segundo Paulo, né? Essa é a ótica da cruz. A cruz é uma obra gloriosa. E aqui a gente tem um resumo dessa conquista. Na cruz, irmãos, na sua carne, a gente pode dizer que o Senhor confronta e vence todas as trevas. E toda a separação causada pelo pecado, toda consequência do pecado, toda obra, né, deixada pelo pecado. Cristo vence e confronta e vence as trevas. Cristo confronta e vence as obras do pecado. Mateus diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Se não bastasse os homens blasfemando, se não bastasse os homens zombando, se não bastasse os homens oferecendo veneno, se não bastasse tudo isso, todo aquele cenário, houve também trevas. Houve trevas sobre, irmãos, toda a terra. Sobre onde estão as trevas, irmãos? Sobre toda a terra. A obra da cruz, eu já falei para vocês, ela é extremamente abrangente, não é? Ali na cruz o Senhor, irmãos, confrontou as obras das trevas sobre toda a terra. E aí, olha só, diz aí o Senhor, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor aqui, ele está recitando um texto dos Salmos, um texto de Davi, e esse texto diz, Deus meu, por que me desamparaste? O que o Senhor está confrontando ali, irmãos? Irmãos, lembrando, né? Quem é o Senhor? Filho de Deus.
Havia separação? Havia separação entre o Filho de Deus e o Senhor? Mas nesse momento Havia trevas entre o Filho de Deus e o Senhor? Mas há um desamparastes-me aqui. Certo? Há uma certa separação aqui. O Senhor me desamparou. Por que me desamparaste? Irmãos, que separação é essa que o Senhor está confrontando? O Senhor está confrontando, irmãos, a separação que o pecado deixou. Que as trevas, né, que fez com que as trevas entrassem. O Senhor aqui está exatamente combatendo a separação que é trazida pelo pecado. O que acontece quando o homem peca lá no Éden? Primeira coisa que acontece, irmãos, o homem perde a face de Deus de vista. Quando o Senhor chama Adão lá, ele se esconde. É gerada uma separação. Aquela comunhão perfeita, né, já não havia mais. O Senhor andava durante a viração do dia, todos os dias no jardim, vinha ter comunhão com o homem, mas o homem peca e perde a direção do Senhor, perde o Senhor de vista. Na cruz, irmãos, há umas trevas e há uma separação. Mas essa separação não é trazida pelo Filho. Não foi o Filho que trouxe essa separação, não foi o Filho que trouxe essas trevas. O Filho confrontou as trevas. O Filho confrontou essa separação na sua carne. Por meio da sua carne, ele confronta o mundo, ele confronta as trevas, ele confronta a separação. Irmãos, por que rasga o véu? Foi aberto a nós, né? Por que rasga o véu? Porque ele confronta esta separação. Porque ele confronta este mundo. Na sua carne ele confronta, vence o mundo, as trevas e essa separação. Ao mesmo tempo que teve a separação, a abertura do véu nos traz para junto de Deus. É o resultado desse confronto do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por meio da cruz, por meio da carne de Cristo, o mundo, a carne, as trevas, o pecado, a separação trazida pelo pecado, todas as obras do inimigo, todos os seus agentes que estavam ali aos pés da cruz, zombando dele, cuspindo nele, tudo, irmãos, estavam ali agora, naquele momento, na cruz, subjugados por Cristo. O que derrubou Judas, o que derrubou Pedro, o que derrubaria Pilatos, tudo isso ali na sua carne é subjugado por Cristo. A cruz bota tudo isso, irmãos, aos pés de Cristo. Como que nós podemos ter certeza dessa vitória? Como que a gente pode ter certeza disso? Nós estamos vendo aqui o Senhor indo sendo crucificado, o Senhor sendo levado à cruz, e ali ele morre na cruz. Como a gente pode ter certeza disso, irmãos? Pelo resultado da cruz. O que acontece logo após a cruz? Irmãos, Mateus diz, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que, olha o resultado da cruz. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião
e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava. Olha só, irmãos, aquele homem lá viu tudo o que se passava. Aonde? Na cruz. Ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Observe, irmãos, logo após confrontar todas as trevas, logo após se entregar totalmente ali na cruz, eis que é liberado o que, irmãos? Eis que é liberado um triunfo. Eis que é liberado um poder, uma glória. O véu da glória é rasgado, a terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros são abertos, os santos ressuscitam. Os homens declaram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Em poucas palavras, irmãos, a cruz é o grande triunfo de Deus. Como nós precisamos olhar para a cruz? Como nós precisamos enxergar a cruz? Um evento histórico? O grande triunfo de Deus. Qual a importância dessa obra, desse triunfo para nós? A importância é que por meio dessa obra que nos é concedido um novo caminho, uma nova vida. É por meio do sangue e da carne de Cristo que vemos o véu rasgado. É por meio do sangue e da carne de Cristo que vemos a terra tremendo. É por meio do sangue e da carne de Cristo que vemos as rochas se fendendo. É por meio do sangue e da carne de Cristo que vemos os sepulcros sendo abertos. É por meio do sangue e da carne de Cristo que vemos os santos ressuscitando. É por meio do sangue e da carne de Cristo que vemos verdadeiramente o Filho de Deus. Foi na cruz que os homens declararam, vendo os fatos que se passavam, verdadeiramente este era Filho de Deus. Irmãos, qual é a importância disso para nós? Total. Se a gente fala de situação espiritual, de realidade espiritual, de vida espiritual, a cruz, irmãos, é o ponto divergente dessa história. É por meio da cruz que a história muda. Na nossa vida, né, na vida dos discípulos, é por meio da cruz. É por meio de Cristo, do seu sangue, da sua carne, que nós encontramos o que, irmãos? Um novo e vivo caminho. Você já andou por um caminho vivo? Nós andamos por muitos caminhos nessa terra, não é verdade? Mas só tem um que é vivo. E novo. Por muitos caminhos nós trilhamos nessa terra. Qual caminho devemos andar, irmãos? Um novo e vivo caminho. Por meio da carne de Cristo na cruz, em sua obra consumada, nós agora podemos viver uma nova vida, andar por um novo e vivo caminho. Nós agora podemos viver em novidade de vida e no poder da ressurreição. Esse é o caminho, esta é a nova vida que nos foi consagrada em Cristo Jesus, que nos foi oferecida, que nos é comunicada em Cristo Jesus. A cruz, com a morte e a ressurreição, é o triunfo pleno de Deus, que por sua graça nos é concedido. Por isso é gloriosa, por isso é extraordinária. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude a olhar com clareza para esse triunfo. Que o Senhor nos ajude a enxergar com clareza esse triunfo. E, sobretudo, que o Senhor nos ajude a andar por esse novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Esse é o caminho de uma nova e uma viva situação espiritual, onde os discípulos passaram por ela e também nós devemos também. Bem? Bom, semana que vem, se o Senhor permitir, falaremos um pouco mais sobre tudo isso, né? A gente não tem condição de ver hoje aqui, começar hoje, ver
O Senhor, a partir de agora, a partir desse momento, aqui, o Senhor, Ele concede. Aqui é onde o Senhor concede, onde Ele muda a história. Aqui é o ponto convergente dessa história. A partir daqui, o Senhor vai mudar a vida dos discípulos totalmente, é radical. A gente vai passar a começar a ver só. A gente vê isso principalmente em Atos, a gente não vê em Mateus. A gente vai ver, na verdade, essa vida, essa situação espiritual dos discípulos transformada depois da descida do Espírito Santo, onde esse novo e vivo caminho passa a ser uma realidade. A gente vê aqui a obra objetiva. Em Atos a gente vê o quê? A obra subjetiva. A obra objetiva é aquela onde é feita em um objeto externo a você. Essa obra toda ela é realizada onde, irmãos? Em Cristo. Aonde a carne ela é vencida? Aonde o mundo é vencido? Onde as trevas são vencidas? Em Cristo Jesus. Mas, depois, com a descida do Espírito Santo, isso passa a ser uma realidade também na vida dos discípulos. Isso é comunicado aos discípulos. Isso é doado, consagrado a eles, entregado a eles, por meio da fé e por meio da graça. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver como o Senhor começa a mostrar isso. Há indícios, aqui ainda em Mateus, de como o Senhor passaria a comunicar essa vida aqui. Há princípios que vão ser colocados ainda por Mateus, que vão andar conosco por toda a vida com o Senhor. Se queremos andar nesse novo e vivo caminho, há uns princípios básicos que o Senhor coloca aqui no Evangelho, que fazem com que isso seja uma realidade na nossa vida. Se o Senhor permitir, nós veremos isso sábado que vem, se Deus quiser. Amém? Vamos orar? Falar da cruz é tão difícil, vocês não têm ideia. Parece ter um muro. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos dê graça para enxergar com clareza a Tua palavra, a Tua obra. Isso que é tão importante para nós, a cruz, a Tua obra na cruz, o legado que o Senhor deixa a nós aqui na Sua carne, pelo Seu sangue, esse novo e vivo caminho. Pai, isso é tão glorioso, isso é tão extraordinário. Hebreus diz que é o caminho da glória, os filhos sendo conduzidos à glória, pelo novo e vivo caminho. Senhor, que o Senhor nos conceda intrepidez para enxergar com clareza, nos achegarmos a Ti, ó Pai, para realmente buscar do Senhor essa vitória que o Senhor conquistou na cruz, esse triunfo, Pai. Que o Senhor traga isso à nossa vida, comunica isso a nós, por meio do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, por meio da revelação. Ó Pai, em nós, conceda graça, conceda fé, ó Pai, e olhos para enxergar isso, Senhor, ouvidos para ouvir isso, Senhor. Possamos, ó Pai, como aqueles homens ali aos pés da cruz, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Eles enxergaram ali aos pés da cruz a verdade, que Tu és o Filho de Deus. Olhando os eventos que se passavam, eles enxergaram a grandeza do Senhor, a natureza do Senhor, a verdade do Senhor. O Senhor não ali se defendeu, o Senhor ali não se justificou. O Senhor aí com a sua vida, com a sua humildade, com a sua obediência, o Senhor venceu as trevas. E nós damos graças ao Senhor por isso. Nós damos glórias ao Senhor por isso. Obrigado, Pai, por esse tempo. Que o Senhor nos ajude aqui ainda a estudar a Tua palavra. Que o Senhor conceda a nós força. Que o Senhor nos conceda, Pai, ânimo. Que o Senhor nos conceda fé, perseverança. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar e seguir por esse caminho, Pai. Onde essa vida que o Senhor nos dá na cruz é nos comunicada a nós e ela é vista em nossa vida, ela é manifesta em nosso meio. Ajuda-nos, ó Pai, por meio do poder da ressurreição, por meio do poder do Teu Espírito Santo. Dá à Tua igreja, Pai, uma dose dobrada, Senhor, desse poder, dessa glória. Dá-nos, ó Pai, essa majestade. Precisamos disso, não para a nossa glória, não para o uso próprio, mas para que nós possamos caminhar contigo em obediência ao Senhor, sendo conduzidos pelo Senhor, ó Pai, seguindo os Teus passos, seguindo as Tuas trajetórias. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nesse momento, nesse tempo que vivemos, ó Pai, onde as trevas ainda estão diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, onde as fraquezas ainda estão diante de nós. Ajuda-nos a seguir por esse novo e vivo caminho.
por meio da tua carne e por meio do teu sangue. Faz isso, Pai, para a glória do teu nome. Seja o Senhor em nós, seja a vida do Senhor em nós, seja o Senhor por meio de nós, seja o poder do Senhor por meio de nós, para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.